A paz do Senhor, meninas. Estamos aqui para mais uma devocional. Está aqui a Renatinha ao nosso lado, intercedendo por nós. E a Lilian, que vai trazer um louvor para nós. E eu gostaria de convidar vocês, para vocês terem esse tempo de louvor, de adoração, de correção, de prestação mesmo de culto para Deus. Embora seja uma devocional, mas cultuar esse tempo para Deus, tá bom? Boa tarde, a paz esteja com todos, amém? Quero convidar você a adorar o Senhor junto comigo nesse momento e declarar: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que
amor não me enrijece. Há um lugar e quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Faz tudo que eu preciso, Jesus. 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 Faz tudo que eu preciso, nós queremos colocar, a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, totalmente à sua disposição, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que a nossa suficiência e dependência está no Senhor, ó Pai. Então nós te pedimos, ó Pai, usa o louvor, nós queremos a nossa boca, a nossa palavra, o nosso coração, a intercessão, ó Pai, totalmente à sua disposição. E abre a mente de quem está ouvindo essa palavra, Pai, mas se ansiar daqui a pouco, Pai. Nós te pedimos, Pai, e nós entregamos esse presente do Senhor, Pai. Nós traz intercessão, Pai, totalmente a sua disposição. E abre a mente de quem está ouvindo essa palavra, Pai, mas se ansiar daqui a pouco. E guarde o nome dele, a palavra de Jesus, esse presente do Senhor, Pai. E abre a mente de quem está ouvindo essa palavra, mas se ansiar daqui a pouco. E guarde o nome dele, a palavra de Jesus, esse presente do Senhor, totalmente a sua e abre a mente de quem está ouvindo essa palavra, se nós percebemos homem, a palavra de Jesus, esse presente da nossa mente, com certeza minha vida ouvindo e abre a mente de quem está ouvindo essa palavra, se nós pensamentos de paz, de e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis a todas as nações e de todos os lugares, para o cativo diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei. Amados, aqui fica bem claro que mesmo nos momentos difíceis, a gente passa assim por momentos difíceis. A Bíblia diz que nós teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu todas elas. E assim é conosco também. Mas o pensamento principal de Deus, a vontade soberana de Deus para as nossas vidas, é os pensamentos de paz. Mas
no percurso, Deus nos fez para sermos felizes. Mas desde que o pecado entrou no mundo, o pecado tem encontrado brechas. O inimigo tem encontrado brechas através do pecado para estar entrando em nossas vidas. E está assolando as nossas vidas, assolando o meio em que nós vivemos. E diante disso, eu gostaria de estar convidando vocês, porque em todos os momentos que a gente tem lido, tem muitas pessoas nesse momento falando sobre o coronavírus. E no mundo espiritual, não estou falando agora particularmente do natural, mas no mundo espiritual, quem tem trazido a palavra tem se preocupado sobre por que a consequência do coronavírus. E a consequência é sempre transgressões. E é diante dessa situação que a gente está sendo despertado para refletir, para analisar dentro de nós, como sugere lá no Salmo 136, se não me engano, que é para a gente se analisar, para ver se há algum caminho mal entre nós, dentro de nós, para a gente sermos corrigidos. Às vezes a gente perde muito tempo, tempo não, isso daí não é uma perca de tempo, mas às vezes a gente demanda muita atenção para os pecados escandalosos, mas a gente acaba esquecendo também dos nossos pecados ocultos e esses também precisam ser prestados atenção. Às vezes a gente se preocupa demais com o que o outro está errando e esquece de ver também os nossos pecados também. E o pecado ele é muito interessante, porque uma vez que você peca, se você estiver no Espírito, o Espírito ele vai te incomodar e você vai abandonar aquele pecado. Mas se você não tiver a força de abandonar e ter aquela convicção, não, eu não vou mais praticar isso e continuar cometendo, o pecado vai se tornando um vício na sua vida. E quando o pecado ele se torna um vício na sua vida, você acaba perdendo a noção de que aquilo que você está fazendo é um pecado. Seja ele em consumação ou seja ele na mente. Você vai perdendo o controle sobre o pecado e o pecado começa a te controlar. E é difícil a gente, quando está nessa situação, reconhecer a maldade que há dentro de nós, a maldade que há nos nossos feitos. E na palavra de Jeremias também, capítulo 9, ele vai falar como a gente consegue chegar nesse momento de reflexão. Porque muitas das vezes a gente não se sente culpado, a gente não se sente errado, a gente não se sente mal diante do Senhor, mas a gente quer cobrar do Senhor porque nós estamos passando por isso. E a forma assim da gente entender aqui em Jeremias 9, capítulo 9, versículo 23, nos ajuda a compreender essa situação. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico em suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conheceres e saber que eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, para a gente entender que nós somos pecadores, reconhecer a nossa natureza pecadora, primeiro a gente tem que ter intimidade com Deus. E para a gente ter intimidade com Deus, a gente tem que buscar a Ele. A gente tem que conhecer a Ele. Quando a gente demanda tempo conhecendo a Deus, a gente se conhece também. E quando a gente se conhece e olha para a grandeza de Deus, a gente vê o quanto nós somos sujos perto dEle. Aí a gente para de ficar rodeando ao nosso redor, para de ficar apontando o erro dos outros e se volta para nós mesmos, reconhecer o nosso pecado. Amados, não é porque eu estou aqui que eu não peco, eu também peco sim, mas há uma diferença de você pecar acidentalmente e a diferença de você estar continuamente pecando. E é isso que Deus quer tirar você dessa situação de continuar pecando. O pecado ele tem que ser um acidente nas nossas vidas, mas enquanto nós estivermos vivos, por mais que nós buscamos a face de Deus, eu já disse, por algum descuido a gente pode vir a pecar, mas isso não pode ser contínuo, não pode ser uma continuação. E como eu disse, quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente conhece a natureza dele, mais a gente se conhece. Quanto mais a gente entende os propósitos de Deus, mais a gente começa a entender também a nossa missão aqui na terra também. E quanto mais a gente olha para a bondade, para a pureza de Deus, mais nós vemos as nossas próprias imperfeições.
Aqui é uma devocional muito rápida, não dá para eu estar entrando nesse assunto com mais profundidade. Eu creio em nome de Jesus que em breve nossos cultos voltarão e assim a gente terá a oportunidade de falar sobre esse assunto com mais eloquência, com mais profundidade, que é o assunto de cura e libertação. A gente entende que para a cura acontecer, a gente tem que reconhecer o pecado, se arrepender e confessar e abandonar. E prova disso está em Tiago, capítulo 5. Eu vou explicar antes de ler sobre as confissões de pecado, porque assim, se falando de mundo espiritual, o nosso mundo é legal. O nosso mundo é regido por leis. Deus deixou as leis de Moisés e veio Jesus, porque as leis de Moisés, ela qualifica pela consumação, mas aí veio Jesus e questionou os fariseus, falando da podridão que há no coração deles, ou seja, tem o pecado da consumação, mas também tem o pecado oculto, que é aquele que está dentro do nosso coração e da nossa mente. Aquilo que está na nossa mente que vai para o nosso coração. Aquilo que a gente pensa e aquilo que depois que a gente sente. Então, Jesus veio para questionar também esse tipo de pecado. Porque os fariseus eles se achavam politicamente corretos e eles eram mesmo. Mas e o coração deles cheio de condenação, cheio de acusação, cheio de julgamento. E isso também é um pecado muito grave também. A gente só olha para os pecados visíveis, aqueles pecados expostos, mas tem os pecados de dentro também. E Deus nos convida a nos olhar para dentro de nós mesmos. E eu gostaria de estar falando para vocês que os pecados, eles abrem brechas no mundo espiritual para o inimigo trabalhar da forma que ele quer. Seja pecado de prostituição, seja pecado de traição, seja o pecado qual for. Todos os pecados, eles abrem portas, abrem janelas no espiritual para o inimigo entrar. E por que eu digo para vocês que quando nós estamos firmados em Deus, firmados na presença do Senhor, vem a tempestade, vem a peste, vem essa assolação que está nos consumindo a nossa mente, está consumindo as nossas esperanças, está consumindo nós. Vem esse vírus. E mesmo assim a gente continua esperançoso. Por quê? Porque a gente entende que o mundo é espiritual, ou seja, o mundo espiritual e ele é legal. Então, se a gente fecha as brechas para o inimigo entrar, o inimigo não vai entrar. Por mais que às vezes a gente não consiga estar 100% alinhado, mas a gente está ali aos pés do Senhor, pedindo para Deus mostrar, pedindo para Deus revelar aonde nós estamos errando, Ele vai trazer a providência. E isso significa ter um coração aquebrantado, um coração disposto a aprender, um coração disposto a ser corrigido por Deus. E quando você tem esse coração, você não tem medo de Deus te mostrar a sua vergonha. Sabe por quê? Porque Ele mostra para você o quanto que você é amado. Pode ser sim que o seu pecado tenha consequências aqui no natural, pode ser que você precisa ser corrigido, pode ser que você precisa ser preso, pode ser que você precisa ser punido de alguma forma, mas o amor de Deus por você continua incondicionável, continua imutável. E quando você sabe quem é você na presença de Deus, quem você é, que você é filha amada do Pai, todas as outras coisas não te tiram a paz. A nossa paz está firmada em Deus. E se a gente se preocupa realmente em colocar a nossa vida no altar, em ter uma vida consertada diante de Deus, seja os pecados consumados, visíveis, seja os pecados da mente e do coração, você fica ciente de que o inimigo não pode tocar na sua vida. Ele só toca se você der brecha. Então, se você tiver consertada no Senhor, no Pai, o inimigo não te toca. E é essa a certeza, a esperança que Deus nos dá nesses dias difíceis. Pode ser que a gente seja tocado, sim. A Bíblia diz que realmente a gente vai ser testado, a gente vai ser perseguido, a gente vai experimentar as aflições do mundo, mas elas não vão nos consumir. É essa a certeza que a gente tem no coração. É essa a paz que a gente tem no coração. E Deus é bem claro, seja lá na época das pestes, lá na época de Moisés. A gente tem acompanhado, a gente tem lido muito sobre isso.
A gente tem se atentado muito para a parte que é para ficar dentro de casa, e realmente é para ficar dentro de casa, é para se guardar, é para ter prudência. Mas a gente esquece de ver também o porquê que veio aquelas pestes, o coração duro de Faraó. Mas a Bíblia também diz que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. E isso mostra, sabe por quê? Para Deus mostrar para Faraó e para o povo o poder de Deus. Deus não estava querendo mostrar só para Faraó o poder dele, estava querendo mostrar também para o povo o poder dele. Mesmo porque aquele povo, mesmo sendo um povo de Deus, gente, eles eram um povo rebelde. E Deus já estava querendo mostrar para eles o poder deles através dessas situações, mesmo endurecendo o coração de Faraó. Entendeu? Nada que acontece não acontece sem a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. Tudo para nos levar ao arrependimento. Depois também o povo cativo lá na Babilônia. Eles entraram em cativo porque eles deram brecha. Porque eles foram idólatras. Não estou falando só de idolatria de imagens, não. Eu estou falando o amor à sua própria imagem, amor à posição, amor ao dinheiro. Isso tudo é idolatria. Isso tudo é idolatria. Não que seja errado a gente usufruir das bênçãos que Deus tem preparado para nós. O problema está o amor a elas e o amor a Deus em segundo plano. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. E a Bíblia está escrito que é para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia está escrito que se a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, Ele vai nos guardar e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então Ele só está pedindo para a gente amar Ele. É fácil. Não é difícil, mas o nosso coração ele é inseguro. E a gente tem que depositar nossa segurança em Deus. Lá o povo cativo também, da Babilônia também. Enquanto eles também não se arrependeram, não tiveram uma mudança de pensamento também, não houve também a restauração também. Não houve a restauração daquele lugar. Em todos os momentos de tragédia da Bíblia, todos os momentos Deus está nos exortando ao arrependimento, à mudança de vida, não só de comportamento, mas de mente também, porque não adianta nada você mudar para ser aceito diante das pessoas, porque Deus diz que é legal, porque Deus diz que é bonito na Bíblia. Você tem que fazer isso porque o seu coração está depositado em Deus. E é claro que toda transformação é um processo. Então não vai ser da noite pro dia que você vai aprender tudo, não vai ser da noite pro dia que o seu coração vai mudar. É a resistência que você tem sobre essas coisas e de colocar o seu coração diante do Senhor. E aí em Tiago, capítulo 5, eu vou falar para vocês sobre como que o arrependimento é importante e como que é importante também a gente confessar isso também. Tiago, capítulo 5, 8. Deixa eu só confirmar sobre isso. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos o vosso coração, porque já é a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros para que não sejais condenados. Gente, a vinda de Deus está próxima. E quantas das vezes a gente está perdendo tempo, reparando o erro do outro, se queixando do outro, quanto que Deus continua falando, olhe para cima. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomais por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Como eu já te disse, Jeremias, Isaías, Daniel, todos eles outros já falaram como que ia ser os finais do tempo. A rebeldia, sobre o arrependimento, todos eles já falavam já. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Gente, todos nós já conhecemos a história de Jó, o quanto que ele sofreu, o quanto que foi tirado tudo dele, o quanto que ele, até doente ele ficou. Não é diferente dessa situação que nós estamos vivendo. Ele não foi só assolado por doença, mas também foi lhe tirado tudo. Eu sei que o país se encontra nesse momento dividido financeiramente e também por cura também física. Todos nós estamos ansiando pela cura física e pela cura também financeira também. O mundo está dividido nessas duas esferas e todas elas a brecha está uma vida dependente do Senhor. Não significa que se você estiver diante do Senhor, que se você confessar os seus pecados, a doença, que as dificuldades financeiras não vão vir. Elas vão vir, mas Deus vai te dar estratégia para você superá-las, para você passar por elas. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Não façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim e não.
para que não caias em tentação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Se você não está bem, busca o Senhor, ore ao Senhor. Ele vai entrar com você, vai entrar uma resposta para você. Ele responde as nossas orações. Muitas das vezes é nós que não estamos escutando as orações dele, porque a nossa voz interior está mais alta do que a voz dele. Então ore ao Senhor, peça a Deus ouvidos dele, peça a mente dele, peça os olhos dele, peça a boca dele. E quem está feliz, faça como a Lília, cante louvores, adore ao Senhor. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-os com óleo de azeite no nome do Senhor. Irmão, nem sempre a igreja vai ficar sabendo quando você está doente, quando você está passando por prova. Então, aqui na Bíblia está falando, comunique a igreja. E igreja, saia, ore, ajude essa pessoa. Ajude quem está mais fraco. É esse o momento da igreja se levantar e ajudar as pessoas. Às vezes a gente não pode ajudar com finanças, mas a gente pode ajudar com uma oração. Às vezes a gente não pode ajudar da forma que nós gostaríamos de ajudar, mas Deus, mesmo no mínimo, mesmo no básico, Ele tem nos orientado a ajudar dessa forma. Ajude em orações. Gente, essa é a hora das pessoas se conscientizarem de que aquele que está menos favorecido, ajudar. É a hora, porque tem muita gente que está passando essa crise do coronavírus tranquilamente. Por quê? Porque se esforçaram, acumularam dinheiro, foram prudentes. Não estou dizendo que quem não está com uma vida confortável financeira não foi prudente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Cada circunstância é uma situação. Eu estou querendo dizer que tem muita gente que está preocupado demais, sendo que Deus já proveu o escape para passar por essa situação financeira. Se você está confortável, ajude outras pessoas que não estão. A nossa missão de quem está se considerando, não vou falar um pouco melhor porque isso daí sou às vezes muito arrogante, mas se você está se sentindo bem, ajude o outro, não aponte o outro, não despreze o outro, não negligencie a preocupação do outro. A preocupação de cura e finança é verdadeira e por isso que a gente tem que se levantar em oração e orar. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor se levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sejais sarados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amados, aqui fala claramente que quando você tem uma culpa, que você tem uma transgressão, que você carrega um pecado, não precisa carregar isso com você, amados. Porque Deus tem a cura, tem o escape, tem a estratégia para você. E aqui a Bíblia fala bem claro que se você confessar a sua culpa a uma outra pessoa, a oração de um justo vale muito. Por quê? Eu vou te explicar. Por que Deus não fala para confessar para ele? Porque ele já está vendo tudo. É claro que se você falar com a sua própria boca para ele, é claro que você vai se agradar. Ele está vendo tudo, mas muitas das vezes ele quer que você fale, que você conte. Por isso que a oração é importante. É contar o que você está vivendo, é contar a sua situação. Deus está vendo tudo, mas ele quer ouvir da tua voz. Mas como o mundo espiritual, ele é agido na legalidade e Deus deixou essa passagem para a gente entender, que é para a gente confessar para o outro. Confesse para uma pessoa, seja sábio, não vai confessar para qualquer um. Confesse para uma pessoa que você vê Jesus nessa pessoa. E essa pessoa vai te ajudar a levar os seus problemas para o Senhor e desligar você do mundo das trevas. E vai te orientar e vai te ajudar. E é essa a nossa missão de propagadores da fé. Anunciar a verdade, anunciar a palavra e anunciar a solução. Parte da solução de muitos problemas Deus tem usado nós para anunciarmos. E é essa a nossa missão, de falar. Então confesse. Então confessa, se arrependa e abandone os pecados. Porque tem uma promessa linda lá em Ageu também, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque Ageu, ele também despertava o povo na época da Babilônia, para eles deixarem o seu orgulho, a sua vaidade e o seu egoísmo. Porque o povo, ele estava sendo liberto do cativo, mas eles não aprenderam a lição. Outro ponto muito importante,
enquanto Deus estiver falando e a gente não estiver se arrependendo, a gente não estiver mudando de vida, a prova continua. Porque a lição não aprendida, a prova volta, a prova continua. Então, se a gente, quanto mais rápido a gente se arrepender, mais rápido vai vir a nossa salvação, mais rápido vai vir a nossa vitória, mais rápido vai vir a cura para essa situação. E como eu te disse, ele já estava despertando o povo, porque o povo saiu do cativo, porque Deus foi misericordioso com eles. E Deus tem sido muito misericordioso conosco. Eu creio que logo nós vamos sair dessa situação. Mas quando a gente sair dessa situação, a gente não pode se esquecer de não ficar só preocupado com a nossa vida, com as nossas finanças, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Mas se preocupar também em construir o templo. Agora eu vou falar sobre isso, sobre o templo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Ageu, ele estava falando sobre a construção do templo de Jerusalém, que foi destruído há um tempo atrás. E aí nessa época, eles precisavam construir o templo. Só que no templo, a primeira vez que o templo foi construído por Salomão, ele foi construído com muita riqueza, com muita fartura. Só que agora, dessa vez, o povo que estava no cativo, eles não tinham mais aqueles recursos para construir o templo. Então, eles estavam desanimados de edificar o templo. E aí, Ageu fala que não é só para a gente construir coisas pelo que a gente vê, pela beleza, é para a gente construir o templo, porque a glória do Senhor se manifesta naquele lugar. Muitas das vezes a gente está mais preocupada com as bênçãos que Deus pode nos dar do que o próprio Deus. A gente está mais preocupado com o poder que Deus pode nos dar do que a própria bênção, do que o próprio Deus, aliás. Desculpa, falei errado. A gente está muito mais preocupado às vezes com as bênçãos, com a cura, do que o próprio Deus. E aqui ele não está se referindo, toda vez que a gente lê aqui, Deus nos dá mais um pouquinho de discernimento, e a gente não está falando só da construção do templo, não, está falando da vida de Jesus também. Às vezes a gente está tão preocupado, em sarar logo, em que tudo isso se resolva para a gente continuar a nossa vida aqui, e a gente tem que continuar mesmo. Mas a gente se esquece que que Jesus está voltando. Que aí sim, toda miséria, que toda peste, que toda dor vai ser erradicada e assim a gente vai ter paz. Quantas das vezes, de uma forma triunfalista, a gente fala a glória da segunda casa será melhor do que a primeira, porque a gente conquistou alguma coisa, ou porque a gente realizou alguma coisa, porque a gente fez alguma coisa, comprou alguma coisa. Não que seja errado a gente ter essa visão, de que cada vez mais Deus possa nos dar o melhor. Não é errado. Mas a gente precisa depositar essa nossa confiança, essa nossa alegria, essa nossa paz para o Senhor. Porque essa peste, em nome de Jesus, vai passar. Mas e quando Jesus voltar? Será que nós aprendemos a lição de sermos mais prudentes? De nos guardar nossa alma? Guardar nossa alma do pecado? Será que a gente aprendeu essa lição? Que tudo isso que está acontecendo, eu tenho certeza que Deus vai cuidar de nós vamos passar por isso, mas que a gente venha aprender a dar valor às coisas simples, venha dar valor para nossa família, dar valor para nossa casa, dar valor para aqueles que são próximos de nós, porque a nossa idade, a nossa beleza, os nossos poderes podem um dia acabar, mas a família que Deus nos deu, se a gente cuidar de uma forma correta, ela não passa. Fama passa, tudo passa, mas as coisas que são de Deus não passam, as palavras de Deus não passarão. Então vamos cuidar, vamos dobrar diante de Deus, porque vamos pedir para Deus nos dar uma mente de Cristo, que a transformação comece pela nossa mente, tirando toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho, toda a nossa indiferença, toda a nossa falta de preocupação com o próximo, e vamos depositar a nossa mente e o nosso coração. E lembrar a Deus, porque muitas das vezes a nossa mente está cauterizada, a nossa mente está aprisionada, a nossa mente está presa. Pedir para tirar as amarras da nossa mente, porque é através da nossa mente que a palavra vem, os bons pensamentos vêm e os sentimentos começam a fluir.
Então vamos pedir para Deus nesse momento. E eu gostaria de convidar a irmã Renatinha para estar orando por nós neste momento. Não se esqueça que Deus tem bons planos para você, que Ele tem uma palavra de esperança, como eu falei, que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Não se esqueça disso, leva isso com vocês, uma esperança. E toda palavra de esperança tem um despertamento, vem acompanhada de um despertamento. Então vamos nos atentar para isso. Amém. Eu convido as amadas irmãs a fechar os seus olhos, dobrar os seus joelhos, ou assentada mesmo como você está, para nós nesse momento clamarmos ao Senhor, porque nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está tendo a oportunidade de buscar arrependimento, para que através desse arrependimento venha o avivamento. Amém. Deus está nos dando a oportunidade de transformarmos essa geração, assim como no tempo dos profetas que foram usados por Deus para transformar as suas gerações. Feche os seus olhos e levante esse clamor comigo. Pai, muito obrigado, Deus, porque a sua presença é real neste lugar. Amém, é mesmo. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o nosso Deus, Ele está aqui. Aleluia. Assim como o Senhor desde a criação acompanhou, o Senhor guiou a humanidade, os homens, as gerações, as raças, na sua caminhada, na sua estrada. Assim o Senhor está conosco hoje, nos ajudando a trilhar, Senhor, a nossa estrada. Deus, nós sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, circunstâncias, Senhor, difíceis, mas o Senhor está conosco, assim como o Senhor esteve em todos os momentos, Senhor, da história da humanidade. Pois foi o Senhor quem criou todo o universo, todo o planeta. Foi o Senhor quem criou, Pai, tudo que existe. O nosso Criador, o nosso Redentor. E nada, nunca nada, Senhor, fugiu do seu controle. Tudo está, Senhor, debaixo do teu controle. Assim como essa situação também. Eu creio que o Senhor tem permitido isso para nos levar, Senhor, mais perto de Ti, Pai. E é através do arrependimento dos nossos pecados, Deus, que nós nos achegaremos mais perto do Senhor, do Teu coração, Senhor, dos Teus pés, do Teu trono. Obrigado, Deus, porque em toda a história da humanidade, o Senhor usou os profetas para levar o seu povo ao arrependimento. E hoje, mais uma vez, neste tempo, nesta geração, o Senhor tem levantado, Pai, vozes proféticas para também despertar a Tua igreja, Pai, ao arrependimento. É muito sério, Senhor, o que o Senhor está falando aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos o Teu clamor. O Senhor está gritando, o Senhor está clamando, Deus. Ao nosso coração, está batendo na porta do nosso coração e dizendo: ei, desperta, noiva minha. Desperta. Desperta, minha noiva, porque eu estou próxima. Desperta, minha amada, porque eu estou aqui. Batendo, clamando, para que você abra a tua porta e me deixe entrar, porque eu estou próximo. Eu venho para te buscar, mas eu quero você adornada e preparada para o nosso encontro, minha amada. O Senhor está nos chamando. Desperta, igreja, enquanto é tempo. Desperta, noiva de Cristo, enquanto o Senhor está nos dando tempo para que a volta dele seja
um convite, seja algo maravilhoso, seja o momento mais esperado por ti. Que o Senhor não te pegue desprevenida, que o Senhor não te encontre despreparada, com o seu coração ainda sujo, apegado às coisas deste mundo, porque o Senhor quer uma noiva limpa, uma noiva pura, uma noiva santa para si. E o Senhor está nos dando essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque esta palavra, Pai, ministrada aos nossos corações através da Tua Filha, veio, Pai, de encontro a um despertamento que o nosso pastor já tem ministrado, Senhor, há tempos. Que o Senhor venha, Pai, nesta tarde, nos despertar mais ainda, Pai, para entendermos o quanto é séria essa situação, ó Deus, que estamos vivendo. Porque o Senhor tem urgência em buscar a Tua noiva. Ensina-nos, Senhor, a nos santificarmos e a nos prepararmos para o Teu encontro. E a também, Senhor, buscarmos, Pai, a salvação dos nossos entes queridos, daqueles que estão desviados, Pai, dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, na escola, onde quer que esteja, Deus. Uma alma, Senhor, sedenta e faminta, Senhor, por Ti. Que o Senhor use, Pai, a cada um de nós, igreja, Deus, de Jesus Cristo, para alcançar essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso desejo. E este é o clamor do nosso Deus, o maior desejo do coração do nosso Deus para a Tua igreja. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor conta conosco, Pai. O Senhor conta conosco, Deus, para mudarmos a nossa geração, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos e te glorificamos. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos encerrando essa devocional. Lembrando vocês que durante a semana terão outras devocionais com outras pessoas ministrando. Então não perca a oportunidade de ser completo por outras pessoas também. Porque Deus, Ele faz a cura, mas Ele trabalha com pessoas. Ele usa as pessoas para trazer entendimento, para trazer palavra, para trazer esperança. Então não perca essa oportunidade de estar acompanhando as lives. Fique atento, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Que Deus abençoe sua vida poderosamente da onde você estiver, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E nós acreditamos que o seu poder atua em várias dimensões. Amém? Amém.